Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14, meus irmãos, nós encontramos um reconhecimento de Davi diante de Deus e que serve de lição para nós. Davi, ele havia feito uma campanha para a arrecadação de recursos para a construção do templo em Jerusalém. Construção essa que seria de responsabilidade do seu filho, Salomão. Mas Salomão era muito novo e Davi, então, ele resolve levantar os recursos para ajudar Salomão naquela empreitada que ele teria pela frente. E depois de levantar os recursos, Davi, ao contemplar a grande quantidade de recursos, a grande quantidade de contribuição vinda da parte do povo, contribuição até dele mesmo, então ele, diante de Deus, ele ora dizendo: Senhor, tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Quem somos nós para tão grande coisa, para tão grande levantamento? Tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Então Davi estava reconhecendo: Senhor, é grande a contribuição, é maravilhosa, é magnífica, mas na verdade, em última instância, nada disso pertencia a nós, tudo pertencia ao Senhor mesmo. Então a contribuição que parece vir de nós, na verdade vem do Senhor. Da tua mão é que nós contribuímos, da tua mão tu damos. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha de testemunho, que maravilha de lição para nós, né? Reconhecermos que aquilo que nós temos, aquilo que nós usufruímos e até mesmo aquilo com que contribuímos é uma dádiva do Senhor para nós. Na verdade, vem do Senhor, nada nos pertence de fato. E também, meus irmãos, uma lição para que nós entreguemos a Deus tudo aquilo que nos pertence, tudo aquilo que nós temos, que nós deixemos com Deus, que nós deixemos nas mãos de Deus. E aí nós vamos experimentar a abundante graça do Senhor sobre as nossas vidas, a abundante provisão do Senhor sobre as nossas vidas e para as nossas vidas. Eu tenho aqui diante de mim, meus irmãos, no meu computador, uma história, um testemunho missionário. Segundo quem me enviou esse testemunho, ele consta no livro A Verdadeira Felicidade, um estudo sobre as bem-aventuranças escrito pelo pastor Jaime Kemp e publicado pela editora Cepal. É um testemunho, não é uma história fictícia, é uma história verdadeira, um testemunho missionário, de uma família missionária que trabalhava em Papua Nova Guiné. E nesse testemunho, meus irmãos, quem conta é o missionário, né? É o testemunho da família, mas quem conta é o missionário. Ele diz que ele e a sua família estavam trabalhando quando eram novos, ainda mais jovens, bem mais jovens, estavam trabalhando com pessoas bem no meio da selva, em Papua Nova Guiné. E ele disse que um dia ele resolveu levar para aquela região alguns abacaxis, fazer uma plantação de abacaxi. O povo ali nunca tinha visto um abacaxi, só tinha ouvido falar. Aqueles indígenas só tinham ouvido falar de abacaxis, mas nunca tinham visto um abacaxi. Então ele levou várias mudas, mais de 100 mudas de abacaxis, contratou alguém da aldeia para que pudesse plantar as mudas, e as mudas então foram plantadas. E demorou algum tempo até que elas começassem a produzir abacaxi. Só que quando aquelas mudas começaram a produzir o abacaxi, e quando eles saíram, ele e a sua esposa saíram para ver a plantação de abacaxi, ver se havia algum abacaxi que pudesse ser colhido, para que eles pudessem comer, matar a saudade de comer abacaxis, eles tiveram uma grande surpresa.
surpresa desagradável: não havia abacaxis. E por que não havia abacaxis? Não havia abacaxis porque os nativos haviam roubado os abacaxis. Antes mesmo de os abacaxis amadurecerem, eles haviam roubado os abacaxis. E o missionário então conta que ele ficou muito furioso. Não é recomendável a um missionário ficar assim furioso, mas ele diz que ele ficou muito furioso e ele então chamou aqueles nativos e, muito bravo, disse para eles que ele esperara tanto tempo por aqueles abacaxis e ele não conseguiu colher nenhum abacaxi porque os nativos haviam roubado. E ele disse para eles assim: olha, se essa história voltar a se repetir, se vocês continuarem roubando os abacaxis, nós vamos fechar a nossa clínica médica e vocês serão prejudicados. E para sua surpresa, meus irmãos, o missionário conta que os abacaxis, um por um, foram todos roubados. Iam nascendo, iam crescendo, iam amadurecendo e iam sendo roubados. Então o missionário resolveu fazer aquilo que ele prometera, resolveu fechar a clínica. Mas depois que eles fecharam a clínica, as crianças começaram a adoecer. As pessoas vinham até eles, especialmente as crianças com gripe, tossindo, pedindo remédio, e ele dizia assim: não, lembre-se de que vocês roubaram os nossos abacaxis. Mas eles continuavam tossindo e pedindo, até que o missionário não conseguiu manter mais a sua posição e teve que reabrir a clínica. E reaberta a clínica, os nativos continuaram roubando os abacaxis. E o missionário, muito furioso, então disse assim: olha, a clínica nós não vamos fechar mais, mas se vocês continuarem roubando os nossos abacaxis, nós vamos fechar o armazém. E os abacaxis continuaram sendo roubados, e ele fechou o armazém. E naquele armazém os nativos conseguiam sal, conseguiam anzóis, conseguiam alguns produtos que de outra forma eles não conseguiriam se não houvesse ali aquele armazém. E não havendo mais o armazém aberto, os nativos então resolveram voltar para o meio da floresta. E quando eles voltaram para o meio da floresta, o missionário então pensou consigo, compartilhou com a sua esposa: olha, não tem sentido nós ficarmos aqui até comendo abacaxis se nós não tivermos as pessoas para as quais, ou no meio das quais, nós viemos desenvolver a nossa missão. Então temos que reabrir o armazém. E eles reabriram o armazém e os nativos voltaram. E aí chegou o tempo da licença do missionário. E ele diz que ele aproveitou a sua licença para viajar, e na sua viagem ele foi a um curso intensivo para jovens, e lá ele ouviu a mensagem de que ele deveria entregar tudo a Deus. Dê a Deus todas as suas coisas e Ele zelará para que você tenha o suficiente. Então ele pensou consigo mesmo: amigo, você não tem nada a perder. E ele tomou a decisão: vou entregar a Deus o caso dos abacaxis. Vou entregar a Deus os meus abacaxis. E quando ele volta para a missão, então, ele vai para a plantação de abacaxis à noite e faz a seguinte oração: Pai, o Senhor está vendo esses pés de abacaxis? Eu lutei muito para colher alguns. Discuti com os nativos, exigi meus direitos, fiz tudo errado. Estou compreendendo agora. Reconheço o meu erro e quero entregar tudo ao Senhor. De agora em diante, se o Senhor quiser me deixar comer algum abacaxi, eu aceito. Caso contrário, tudo bem. Não tem nenhum problema. E assim ele deu os seus abacaxis a Deus. E os nativos continuaram roubando as frutas
como de costume. Mas, interessantemente, os nativos continuaram roubando as frutas, continuaram roubando os abacaxis, somente até o dia em que eles tiveram conhecimento de que o missionário havia dado os seus abacaxis a Deus. Eles foram falar com ele e fizeram para ele a seguinte pergunta: Tuan, que significa estrangeiro, o senhor se tornou cristão, não é verdade? E o missionário estranhou aquela pergunta, afinal de contas ele era cristão, e quase que respondeu para eles de forma bruta, né? Eu sou cristão há 20 anos, mas em vez disso ele se acalmou e perguntou: por que vocês estão perguntando isso? E aí os nativos responderam: é porque o senhor não fica mais com raiva quando nós roubamos os seus abacaxis. E nesse momento o missionário abriu os olhos. Ele finalmente estava vivendo aquilo que estiveram ensinando a eles todos esses anos. Essa era a missão que ele havia esquecido. Ele havia ensinado, estava ensinando, dizendo àqueles nativos que eles deveriam amar uns aos outros, serem gentis, perdoarem, mas ele mesmo estava fazendo o contrário. E um dos nativos fez mais uma pergunta: por que o senhor não fica mais com raiva? Aí então ele respondeu: é porque eu passei a plantação adiante. Ah, é? E para quem o senhor deu a plantação? Eu dei a plantação para Deus. Para Deus? Mas Deus não tem abacaxis onde ele mora? E o missionário respondeu: olha, eu não sei se ele tem ou não abacaxis. Eu simplesmente lhe dei os meus abacaxis. E aí aqueles nativos voltam, dizem para os demais nativos que o missionário havia dado os abacaxis para Deus e que então, já que agora os abacaxis eram de Deus, eles não deveriam mais roubar os abacaxis. Eles tinham certo temor de Deus. Então os abacaxis começaram a nascer, crescer e amadurecer. E os nativos vieram, alertaram o missionário: olha, os teus abacaxis estão maduros. Os abacaxis não me pertencem mais, eu os dei a Deus. E os nativos disseram assim: olha, é melhor o senhor comer, porque senão eles vão apodrecer, nós não os estamos roubando mais. Então o missionário conta que ele colheu para si alguns, deixou alguns para os nativos, e quando ele se sentou à mesa para comer junto com a sua família, ele fez a seguinte oração: Senhor, estamos comendo os seus abacaxis. Muito obrigado por nos dar alguns. E ele disse que durante todos aqueles anos em que esteve com os nativos, eles estiveram observando e prestando atenção às suas palavras. E eles viam que as duas coisas, suas palavras e as suas atitudes, não combinavam. E quando ele começou a mudar, eles também mudaram. Em pouco tempo, muitos se tornaram cristãos. O princípio da entrega a Deus estava funcionando realmente. E o missionário disse que ficou muito maravilhado com aquilo. E mais tarde passou a entregar não apenas os seus abacaxis, mas a entregar também outras coisas para Deus. Meus irmãos, essa história do campo de abacaxis aconteceu na Nova Guiné, em Papua, e ela durou vários anos. E é uma ilustração profunda de um princípio básico, simples, e que se aplica à vida de cada um de nós e também às lutas que cada um de nós enfrenta todos os dias. Nós devemos entregar a Deus todas as nossas coisas. Tudo aquilo que nós achamos que temos, na verdade não é nosso, pertence a Deus. E a Deus nós devemos entregar. As nossas lutas também nós devemos entregar a Deus. As nossas causas nós devemos entregar a Deus. E é boa prática, meus irmãos, todas as vezes que nós formos usufruir de alguma coisa, nós orarmos agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado, porque isso te pertence, mas o Senhor tem concedido a mim poder usufruir daquilo que lhe pertence. Muito obrigado, Senhor, por me deixar
me alimentar da comida que pertence não a mim, da comida que pertence a Ti. Muito obrigado, Senhor, por me deixar usar para o meu bem-estar pessoal e para o bem-estar pessoal da minha família o dinheiro que pertence, na verdade, não a mim, mas pertence ao Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por me deixar contribuir com os bens que pertencem não a mim, mas que na verdade pertencem a Ti, para a Tua causa, contribuir para a Tua causa. Dizer como Davi: Senhor, tudo vem de Ti e da Tua mão Tu damos. Deus abençoe, meus irmãos, e que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Amém.